Então, vamos dar início. Boa noite a todos, aos que estão online, aos que estão presentes, a mais essa sexta-feira de grande aprendizado, de conhecimento a todos nós. Hoje nós trouxemos o tema Filhos da Luz, com a mensagem do livro Vinha de Luz, com o nosso expositor, seu Ângelo. Seja bem-vindo, seu Ângelo, essa noite. Que tenhamos todo um bom conhecimento, que estamos todos de coração abertos para aprender tudo o que for passado essa noite. E hoje eu trago como mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, cuidado de si. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas de braços cruzados em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva. E costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres, efetivamente, são enormes, e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse, o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz ao excesso teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Então, vamos continuar os nossos pensamentos elevados a Deus e toda a equipe espiritual aqui presente. Hoje nos colocando em tua presença, Senhor, como os filhos da luz, buscando força, sabedoria e paz para caminhar segundo os teus ensinamentos. Guia nossas palavras para que levem consolo e esperança na noite de hoje. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Ficamos agora, seu Ângelo. A todos, é um prazer estar aqui com vocês que estão nos vendo. Tenho aqui, Caritas, uma coisa. Não sei se... Estão em casa, né? É um prazer estar aqui, através do convite do Charlton, desse amigo. Eu disse para ele que eu não me lembro, mas eu acredito que eu nunca estive aqui, é a primeira vez. Porque tinha um Bezerra de Menezes lá no Educando, Charlton, que ficava em cima. Eu me lembro de uma casa, se eu não estiver enganado, o nome era Bezerra de Menezes, que ficava em cima, e eu tinha a impressão, mas eu acredito que eu nunca estive aqui, é a primeira vez. E é um grande prazer estar aqui junto com vocês, conhecendo a casa. Para quem não me conhece, eu sou o Ângelo, eu sou trabalhador lá da Sociedade Espírita Morada de Jesus, de quem eu trago um grande abraço a todos vocês. A gente fica muito feliz de estar compartilhando esses momentos.
E na noite de hoje, que o Charlton me convidou, a gente vai apresentar esse tema. Para iniciar, eu gosto de dizer a vocês que eu não sou palestrante, né? Eu sou alguém, né? Assim como o Charlton é palestrante, isso daí dá show, mas eu ainda não cheguei a esse, né, a esse patamar. Mas eu sou uma pessoa que lê, que estuda, e procura trazer as coisas do nosso dia a dia. Eu acho que eu já disse isso a vocês aqui, para quem me assistiu online, né? Do nosso dia a dia, porque a gente tem muita coisa do nosso dia a dia que diz, que nos fala, que nos alerta com relação às mensagens tanto do Evangelho quanto das obras complementares. E aqui a mensagem de hoje é a 160 desse livro Vinha de Luz, Filhos da Luz. Mas antes de começar, ele cita aqui, Paulo, né, a carta aos Efésios, e ele só cita um trechinho, mas eu queria pedir licença a vocês de ler todo o trecho para a gente poder entender. Tá? E diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. E aí o trecho, né, que Emmanuel usa de Paulo para poder falar sobre essa mensagem. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E quando Emmanuel nos convida a falarmos a respeito desse tema, eu esqueci teu nome? Andresa, não vou esquecer que é o nome da minha irmã, mas ela leu aqui cuidado de si, né? Então, são mensagens muito próximas que falam justamente sobre esse trecho da fala de Paulo que Emmanuel traz para que nós possamos refletir a respeito de nós. Sejamos filhos da luz. E aí eu faço a pergunta a vocês. Nós estamos andando em luz? Não precisa responder essa pergunta. Nós estamos convivendo o tempo todo com essas situações que ele narra para nós. A avareza, a mesquinheza, as torpezas, principalmente no mundo em que nós hoje estamos colocados. Se nós formos agora abrir, hoje não mais um jornal, né? Porque a grande maioria está no celular, está na internet, né? Então, difícil a gente... Mas aqueles que possam ainda abrir um jornal impresso, está ali escrito. Aqueles que ligam a televisão em canal aberto ou fechado, escutam as notícias. Se nós vamos ver algum programa que seja na televisão, nós encontramos situações em que essas informações, essas atitudes, esses casos estão nos envolvendo. E nós estamos inseridos nessa situação que ele fala. Antes, ele diz aqui, né? Antes éramos trevas, mas hoje somos filhos da luz. E por que esse apontamento de Paulo quando ele diz isso? Né? Porque sabeis isto, deixa eu achar aqui de novo, daqui. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Como é que ele diz isso a nós há tanto tempo atrás
que é tão atual para nós, para as nossas vidas. Quando ele relata essa fala, quando ele nos traz essa fala de reflexão, é essa pergunta que eu fiz no começo a vocês. Nós estamos andando em luz? Porque se nós pararmos para analisar, nós estaremos nessas trevas no momento em que nós, envolvidos em toda essa turbulência, em todos esses pensamentos, em todas essas situações que cotidianamente fazem parte das nossas vidas, a postura que nós tomamos, como disse a leitura da Andresa, o cuidado que tomamos de si, o cuidado que tomamos de nós. Qual é o cuidado que nós estamos tomando? Quando eu faço essa pergunta, é relacionada à forma como nós estamos lidando com todas essas informações, com todos esses fatos que acontecem. Hoje nós vivemos num mundo em que a violência é muito grande, em que as torpezas, como diz Paulo, acontecem a todo momento. E como nós estamos agindo diante de tudo isso? Há alguns meses, e há um tempo desse atrás, voltou a informação, não sei se vocês conhecem aqui, o caso do garoto Benício, né? Que há uns meses atrás, né, tragicamente, nos deixou, né, esse plano físico. E, em cima de tudo isso, aqui a gente não está defendendo ninguém, nem condenando ninguém. Por favor, não entendam dessa forma. Mas, como eu disse, eu gosto que a gente possa pensar em casos concretos, em casos que todos nós estamos envolvidos. E eu acredito que cada um de vocês que conheceu, que conhece esse fato, se envolveu de alguma forma. Em um determinado momento, digo isso porque assim também eu fiz, nós fizemos um juízo de pensamento. Estou errado ou estou certo? Em algum momento, nós fizemos isso. E esse juízo de pensamento nos faz pensar de um lado ou de outro, mas sempre com relação àquela família que sofreu aquele impacto, aquela situação, de uma forma muito dura, violenta. Mas aí eu faço a pergunta a vocês. Sejamos filhos da luz. Esse é o convite que Paulo faz a cada um de nós na noite de hoje. Em algum momento nós paramos para pensar naquela mulher, Juliana, se eu não me engano o nome dela, naquela médica. E se nós paramos para pensar, qual foi o nosso julgamento? Porque aquela mulher também ela é mãe. Aquela mulher, mais uma vez, pelo amor de Deus, aqui nós não estamos fazendo o papel de juízes. Nós estamos usando um fato que aconteceu e que envolveu a todos nós de uma forma, né, um pouco mais próxima, um pouco mais distante, mas nos envolveu. Aquela mulher, naquele dia, naquele momento, não tinha intenção nenhuma de causar a dor, a angústia, àquela família, aquela mãe, aquele pai, aquela criança. Porque ela é mãe. Ela é mãe. Com toda certeza, se ela cometeu alguma coisa de errado, alguma coisa que fugiu à regra que deveria ser feita, isso não cabe a nós, cabe, né, a justiça dos homens decidir se sim ou se não. Mas nós, aqui no dia de hoje, trazendo o convite de Paulo através da mensagem de Emmanuel, precisamos fazer esse pensamento. Ele fala aqui, porque antes éramos trevas, mas hoje nós somos filhos da luz. Hoje nós somos luzes. E quando eu trago esse fato para que a gente possa pensar, justamente por causa disso. São momentos como esses que nós nos colocamos ou nas trevas ou na luz de Deus. Porque todos nós somos filhos de Deus, filhos de um mesmo Pai.
quem de nós, ao longo de nossas vidas, seja essa ou sejam as outras que já passaram, principalmente as outras, não cometeu erros? Erros, talvez, que não tenham tido a mesma importância ou o mesmo impacto que esse dessa moça teve. Talvez, que a gente nem sabe, né? Falando dessa vida. Mas erro é erro. O próprio Evangelho nos diz que diante dos homens existem pecados que não são nem, mas que diante aos olhos de Deus a gente está cometendo erros. A gente está sendo, sim, leviano, avarento, como diz Paulo. Então, meus amigos, nesses momentos é que nós nos colocamos ou na luz ou nas trevas. Porque é nesse momento em que nós, sem julgar, sem dizer ela é culpada, ele é inocente, mas nós podermos dizer que Deus abençoe tanto a família que está passando por essa provação, quanto essa médica. Porque é isso que Paulo vem nos falar. É isso que Paulo vem nos convidar. Qual é o nosso papel no mundo em que nós estamos vivendo? Nesse mundo turbulento, de tantas coisas que acontecem, de tanta violência, nós estamos aí numa guerra tão banal por conta justamente disso que ele fala aqui, né? Aqui no texto, né? Os atos e pensamentos constituem informações vivas na nossa zona mental de que procedemos. Qual é a nossa zona mental em que nós estamos nos envolvendo? O mundo pode parecer longe de cada um de nós. A guerra que acontece lá no Irã com os nossos irmãos americanos, israelenses, iranianos, e ali vai aquela confusão toda, né? Mas será que nós estamos tão distantes desses? Porque é nesse momento que os nossos pensamentos se fazem luz ou se fazem trevas. Qual é o pensamento que nós estamos lançando para o planeta, para o mundo? Nós precisamos refletir dessa forma. Nós precisamos nos colocar nessa situação. Qual é o meu papel? Eu faço uma prece por aqueles que apertam as bombas, os botões para que as bombas sejam lançadas? Eu condeno aqueles que querem um pedaço de terra porque acreditam na sua forma de pensar com relação à sua religião, que é dessa forma que se conquista? Nós vivemos nesse turbilhão e nós fazemos parte do que acontece nesse planeta. Sejamos luz, vibrando em luz. Existe uma história que acredito que vocês conheçam, da caverna, em que um homem ia passando em frente a uma caverna muito escura, muito profunda, e que, quando ele passa em frente, ele escuta apelos de socorro, né? Socorro, alguém está aí fora, pode nos ajudar? Nós estamos aqui no fundo da caverna, e é uma caverna muito escura, muito suja, muito fétida, onde a gente não suporta mais esse odor horrível que a gente passa aqui dentro. Será que vocês não podem nos ajudar? Socorro, socorro. Esse era o apelo que aquele homem ouviu quando passou em frente àquela caverna. E ele imediatamente adentrou a caverna, até onde tinha, por conta da luz do sol, onde a luz, né, alcançava, porque a caverna era muito profunda e a luz não alcançava até o final. E até onde a luz ia, ele se prontificou a ficar e gritar: venham, venham, eu estou na porta da caverna, sintam a minha voz. Venham, porque vocês vão sair da caverna, a caverna está aberta, a caverna não está fechada. A caverna está aberta e vai dar acesso a vocês aqui fora. Podem vir saindo, acompanhem. Aí ele dizia: nós estamos indo. E cada passo que davam, eles se aproximavam mais do início da porta da caverna, até o momento em que eles encontraram os primeiros raios de luz e que iluminava, que dava a oportunidade para que eles pudessem se enxergar. E ao se enxergarem
naquela luz que começava a refletir nos seus corpos, eles começaram a perceber que eles eram cheios de feridas. Aquelas pessoas que estavam ali dentro estavam com o corpo coberto de feridas. E o cheiro ruim que eles sentiam, porque eram muitos, era justamente das feridas que eles traziam consigo. E quando eles perceberam isso, eles imediatamente se espantaram, se assustaram. E a pessoa que estava ajudando disse: venham, vocês já vão sair. E a gente vai poder salvar, ajudar vocês. Quando eles perceberam, eles começaram a andar para trás. Não, a gente não quer. Porque a gente está todo cheio de ferida. E eles perceberam justamente isso. E foram andando e voltaram para o fundo da caverna. E ali eles continuaram: socorro, socorro, nós estamos querendo sair, sim. Essa história parece um pouco boba, mas trazendo para as nossas realidades, faz com que nós possamos pensar em nós no fundo daquela caverna. Porque aquelas pessoas que ali estão são justamente as nossas consciências agindo quando nós somos convidados a refletirmos e sairmos dessas cavernas. Da caverna, como diz Paulo, da arrogância, do egoísmo, da avareza, daquilo que ainda nós trazemos conosco como feridas. Aquilo que trazemos conosco como feridas. E que, se não fedem, machucam. Alguém aqui é do tempo do mertiolate? Doía, né? Doía muito. Mas em determinado momento era aquilo que salvava e aquilo que ajudava. E quando a mãe da gente pegava, quando a gente caía principalmente de bicicleta, né? E a mãe da gente pegava, a gente queria ver o fim do mundo, mas não queria ver aquela palhetinha, né? Porque é isso, meus amigos. Dói. Dói a gente se olhar e ver a luz que nós trazemos conosco, marcas que trazem dor, dificuldade. E aí a gente volta a essa reflexão, não somente a nós, porque ali não estavam sozinhos, estavam cheios de outras pessoas que da mesma forma não queriam sair de lá. E quando nós encontramos alguém que nos orienta, vem para frente da caverna, sai, eu estou aqui contigo, segue a minha voz. Hoje nós escolhemos estar aqui, no Bezerra de Menezes. Nós fizemos uma opção. Alguns outros, sem crítica nenhuma, ainda não conseguem aqui chegar. Nós saímos do fundo dessas cavernas. Nós saímos, como Paulo disse, antes nós éramos trevas, hoje nós somos luz. Tem um trecho, eu não vou achar porque a Andresa era no finalzinho. Ter cuidado, achei. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Essa frase representa a história da caverna. Ter cuidado, a gente se cuida. Quando a gente está no avião, que eles dizem, né, que quando vão cair máscara, bote primeiro a sua máscara. Não salve o seu filho, não salve a sua esposa, salve você primeiro. Porque se você estiver salvo, você vai poder conseguir salvar eles. Essa frase, ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. São dois livros diferentes. Que a gente não tem como fugir. Se eu não comprei esse, a Andresa vai ler para mim esse daqui. Sermos filhos da luz é tudo isso. É essa situação, é essa posição que nós estamos tomando hoje, que tomamos ontem, que vamos tomar amanhã. Eu costumo dizer, acho que já disse aqui, né, online,
Isso tudo não é algo fácil de se fazer, porque nós já estamos nessa batalha de nós conosco mesmos há muito tempo. Há muito tempo. E certas atitudes, certos hábitos já tomam conta de nós, isso é natural. Mas nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos andar para frente. Dizem que o passo mais difícil é o primeiro, porque é quando a gente inicia. E quando eu falo isso, é porque nós trazemos em nós ainda essas dificuldades. E aí eu falo para vocês, acredito que todas aqui, né, independente de só tem 3 homens, aqui no canal tem alguns, não dá para me ver. Mas cuidar de uma casa, eu pergunto a vocês, é difícil ou é trabalhoso? Aquelas que cuidam de casa, porque aquelas que cuidam de casa e trabalham fora, a pergunta é dobrada, né? Trabalhoso. Mas é difícil, eu pergunto? Não, não é difícil. É trabalhoso. Dá trabalho. E cuidar, fazer isso aqui que Emmanuel está dizendo, né? Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria. Dá trabalho. Mas não é difícil. Porque quando a gente usa a palavra difícil, imediatamente cresce uma parede aqui, de não sei quantos metros de altura por quantos de largura, que nos impede de transpor. E aqui a gente senta e desiste. É difícil. Não dá, não. Eu vou procurar voltar, eu vou procurar dar volta. Não dá, é difícil. Mas se a gente diz é trabalhoso, a gente vai por cima, a gente vai para o lado, a gente espera alguém jogar uma corda para a gente escalar, porque dá trabalho. Viver dá trabalho. E se tornar luz dá trabalho. Porque tem muita gente querendo apagar a nossa luz. A cada dia, quando a gente acende essa luz, tem sempre um querendo, mas isso, não, mais isso, mais aquilo, assim, assado. E se a gente se deixa levar por isso, a gente vai aos poucos se apagando, se apagando. E deixa de fazer o que ele diz aqui, a redenção alheia. Porque quando Emmanuel, através da fala de Paulo, nos convida a refletirmos a respeito da luz íntima que nós temos, é para isso que Jesus, é para isso que Deus acendeu em nós essa chama. Para que nós possamos acendê-la, fazer com que ela brilhe e salvar aqueles que às vezes estão lá no fundo da caverna. Aqueles que esperam que a gente rompa aquilo, mesmo cheio de feridas, mesmo cheio de marcas, de cicatrizes, porque são essas cicatrizes, é esse metiolate que faz nos lembrar que se a gente não andar, se a gente não, quando for fazer a curva, não puser o pé no chão para fazer a curva na bicicleta, a gente vai ralar o nosso joelho. São essas cicatrizes que nos fazem lembrar que aqueles que estão passando por dificuldades, como a gente lembrou, da moça, né, do fato do acontecido lá com o menino, precisam de ajuda. Se ela cometeu um erro, mais uma vez dizendo, não cabe a nós, não cabe a nós. Mas o que cabe a nós é dizer isso, que Deus ilumine essa pessoa. Porque ela não sofre sozinha. Ela sofre com a família. Por mais dolorida que possa ter sido a atitude dela, o evangelho nosso já diz isso. O escândalo, ele é necessário. Mas ai por quem vem o escândalo. Mas isso não significa que esse que cometeu esse erro, que causou o escândalo, vai estar sozinho. Ao final dessa semana, agora, ele vai dizer, ele disse, né, e a gente vai lembrar, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Vocês não vão estar sozinhos. E o que é esse fim dos tempos?
é a bomba do Trump com o Irã, que vai um apertar o botão lá e... Não. Podem soltar todas as bombas nucleares do mundo. Não vai ser o fim dos tempos. Não vai ser o fim dos tempos. Alguns vão sair desse planeta, alguns vão deixar esse planeta. Mas não vai ser o fim desses tempos. O fim dos tempos que ele fala é justamente esses tempos que nós criamos dentro de cada um de nós. Quando nós deixarmos de sermos justamente tudo isso, orgulhosos, vaidosos, pensarmos somente em nós, olharmos somente para aquilo que nos agrada. Quando isso acabar, esse será o fim dos tempos. E é aí que, como ele diz, estará conosco. Porque essa é a alegria que ele vai ter ao nos receber. Porque nós vamos estar cruzando a linha de chegada dessa estrada que nós estamos percorrendo há tantos e tantos tempos. Cruzando essa linha de chegada desses caminhos que nós, ao longo de tantas vidas, desviamos o caminho e que nos impede de chegar. Esse, meus irmãos, é o fim dos tempos que ele traz para nós ao se reencontrar com seus discípulos e conosco também. Porque a mensagem segue até hoje. A mensagem vem até nós até hoje. E quando ele fala, quando nós somos os filhos da luz, nós possamos fazer com que essa luz possa verdadeiramente brilhar. Essa luz possa verdadeiramente acender aquilo que nós estamos sempre em busca. Nossa angústia é sempre naquilo que alguma coisa vai nos trazer melhor do que já temos hoje. E essa angústia, às vezes, nos faz esquecer desses recados, dessas reflexões, dessas oportunidades diárias que nós temos. Desses momentos que às vezes parecem complicados, às vezes parecem conturbados, mas que nos fazem mais felizes ao final da chegada. Eu sempre gosto de dizer, né, eu tenho 3 netos, e um agora é tarólogo, né, ele tem 13 anos. E ele trouxe, essas coisas que a gente compra agora com a maior facilidade pela internet, um baralho de tarô. E ele tira lá tarô, tudo, né? E nós estamos nos mudando. Nós vendemos a nossa casa, estamos nos mudando para um outro lar. E ele disse, olha, eu vou tirar um tarô aqui para vocês para falar sobre a mudança, a nossa mudança. E aí ele tirou o tarô e disse, olha, nós vamos nos mudar. Mas vai ser uma mudança conturbada. Ela vai acontecer, mas vai ser uma mudança conturbada. E aí, na inocência dele, de 13 anos, ele ensinou para mim, nos meus 53 anos, justamente o que eu gostaria de que vocês entendessem. Me ensinou a iluminar, a acender essa luz da paciência. A acender essa luz da paciência. Porque é natural que nós, nas nossas preocupações, no nosso dia a dia, a gente se preocupe, a gente se desespere. E era o que eu estava vivendo, porque a gente não encontrava um lugar para ir. E nós tínhamos data prevista para entregar a casa. E eu estava realmente, e agora? Como é que eu vou fazer? Agora eu estou sem casa, né? E a casa já nem era minha, porque estava no nome da minha filha, né? Que meu pai deu para ela. E agora? Como é que eu vou fazer? Porque é minha família, eu tenho que cuidar para arrumar um lugar para eles. E quando a gente conseguiu, né? E aí ele falou, eu não te falei? Confia. Eu dizia para ele, rapaz, isso não funciona. Estatisticamente, isso daí a gente prova que é uma furada. Aí ele dizia assim, porque você não acredita, avô. E aí eu
disse para ele, agora eu quero que você tire o tarô para mim toda vez que eu precisar. Porque é isso que a gente, né, precisa. É disso que a gente precisa trazer para dentro de nós. Quando Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas, é esse sentido que ele quer trazer a nós. Deixa essa criança que ainda existe dentro de cada um de nós. Porque a gente não se encanta com cada besteira, às vezes, que a gente diz, poxa, isso é besteira de criança. É porque dentro de nós essa luz existe. Essa luz brilha da forma como brilha quando eles têm essa idade. E que a gente vai perdendo com o tempo. E que não deveria acontecer. E aí ele provou, disse, eu não falei, vô, a gente está se mudando, nas próximas semanas já estamos indo, e ele falou, falei, vô, que a gente ia se mudar. Ia ser conturbado, mas a gente ia. Não sei se vocês já viram aqui, a gente já ir encerrando, já está quase na hora, se já assistiram o filme Nosso Lar. Né? O livro não traz, mas o filme traz uma cena que é muito oportuna para essa nossa reflexão da noite de hoje. André Luiz, já saindo daquele momento de perturbação, no umbral, de dificuldade, já habitando o nosso lar, vai a um evento que está acontecendo, né, um recital de piano, e uma das pessoas que ajuda André Luiz, que eu não vou lembrar o nome agora, também não faz, né, muita importância, olha para André Luiz e diz, André, o mundo precisa de momentos como este, porque aquele homem tocando, quem não assistiu, assista, e vocês vão reconhecer essa cena. Aquele homem tocando aquele piano trazia uma harmonia tão grande a todo aquele ambiente em que tinham pessoas como André, já um pouco melhores, mas também traziam, como Nosso Lar, uma comunidade ainda de espíritos em perturbação, trazia uma paz, uma tranquilidade. E ele, né, disse isso a André. André, o mundo precisa de momentos como este. E quais são esses momentos? Momentos de luz. E essas luzes só podem ser acesas se forem por nós. Se cada um de nós acender a sua própria luz. Como vagalumes. Eu confesso a vocês que não costumo mais ver vagalumes. Não sei se por conta das mudanças que nós estamos. Mas antes, quando eu era menor, era comum a gente ver vagalume. E quando eles apareciam em muitos, né? Nós somos como vagalumes. Se estamos reunidos e se as nossas luzes se acendem, muitos de longe verão. Muitos de longe poderão se localizar e nós seremos o que disse aqui a leitura, né? Seremos a salvação não só nossa, mas como de muitos. A salvação alheia. E esse é o maior tesouro. Essa é a maior recompensa que nós podemos levar conosco. Para onde nós formos. E é isso que vai nos servir, como diz Chico, de advogado de defesa ou advogado de acusação. Porque quanto mais luz nós acendermos, quanto mais luzes nós pudermos fazer brilhar, nós também seremos iluminados por elas. Então, meus amigos, na noite de hoje, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o prazer de estar aqui pessoalmente, como eu tinha prometido algumas vezes, e aconteceram fatos que não foi possível, eu só pude estar aqui através da tela, conhecendo vocês, conhecendo a casa, para que a gente possa pensar nisso. Sejamos luz. Sejamos luz não apenas para nós, mas para todos aqueles que se aproximarem de nós. Para todos aqueles que tiverem a oportunidade de nos conhecer. Por mais que ainda essas pessoas queiram apagar a nossa luz, é aí que ela brilha. É aí que ela vive, se acende com mais intensidade. Porque vai precisar acender por nós e por aquele que ainda precisa ser iluminado. Muito boa noite, muito obrigado, uma feliz Páscoa a todos vocês
e que a gente possa sempre agradecer a Deus pela luz que Ele derrama sobre nós. Obrigado. Alguém gostaria de contribuir os presentes e os online no nosso estudo, no nosso aprendizado de hoje à noite com o seu Ângelo? Em nome da Casa Seu Ângelo, quero agradecer muito, mesmo imensamente, pelo conhecimento que o senhor nos trouxe, pelas reflexões, né, como é bom a gente estar todo o tempo nos perguntando, né, e se fosse conosco, né, e se fosse comigo, né, Se fosse com os meus, porque né? às vezes dói mais quando eu tenho sócio do que às vezes, a gente às vezes até está preparado. Exatamente. Então, esses momentos de reflexão é sempre bom a gente estar nos permitindo, né? E o nosso ponto de vista, às vezes, de acontecimentos bárbaros que tem, né, é só de julgamento, né? E o que nos cabe, como o senhor falou, né, é só que Deus ilumine, né, essas pessoas que passam por esse tipo de situações, nos ilumine sempre. E que possamos ser sempre luz, e como luz nós possamos ser instrumentos, né, de paz. Alguém gostaria mais de contribuir? Andresa, Oi, pode Celina, falar, Celina. agradecer a palestra de hoje, muito, muito, como sempre, as palestras são ótimas, e pena que hoje, né, que o meu nome dele, que eu esqueci, o Picanço, foi até a casa, presencialmente, já assistimos ele, mas online, né, outra vez, e agradecer pela palestra de hoje, e essa parte que ele narrou sobre a caverna, assim, me deixou meditando bastante sobre isso, né, essa caverna que a gente, nosso orgulho, são as feridas da nossa alma, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade e outras coisas mais. Obrigada, Ângelo. Obrigada por participar da nossa Casa Educandos, o Bezerra de Menezes. E assim seja. Um abraço. Abraço. Obrigada, Celina. E para contribuir, né, com tudo que foi nos colocado aqui, eu trouxe, como instrumento que eu falei de paz, né, eu trouxe a oração de São Francisco, tá? Então, vamos todos, né, continuar com os nossos pensamentos elevados, e quem puder pode acompanhar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigada, gente, pela noite de hoje. Que Deus esteja conosco hoje sempre, que assim seja. Boa noite, turma. Esse desejo